Muito bem, agora a gente vai para o tema da nossa jornada de hoje. A gente pede a atenção de vocês, professores, porque a gente vai falar sobre metodologias ativas para o desenvolvimento do protagonismo do estudante por meio de estratégias encantadoras. Olha que tema legal, né, professora Cristiane? Com certeza. Esse tema ele é de extrema importância. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham feito leituras, já tenham participado de algum curso. Não é um tema tão novo, é um tema já do meio educacional. E aí a gente quer trazer para vocês, né, correlacionando com o nosso fazer na prática do ensino mediado. E aí a gente traz uma primeira reflexão, que é a memória ativa. Então, professores, atenção aí nas imagens, né? Qual dessas imagens mais se aproxima da forma como você era ensinado na época de estudante, né? Então, a gente tem duas imagens aí, né? Alunos ali com o livro didático, fazendo provavelmente alguns apontamentos no caderno. E a segunda imagem já traz aí mais um conceito mais tecnológico, estudantes já usando o computador, que já é um meio informatizado, né? Então, qual deles que você acha que passou mais tempo estudando? E aí, professora Cristiane? Olha, eu com certeza foi ali nos livros, né? Eu me encaixei bastante e eu achei interessante, né, que os dois trazem ali a interação. Vocês viram que ali nenhum dos alunos está sozinho, né? Apesar deles estarem com materiais diversos, lá a parte das tecnologias e o outro que não deixa de ser uma tecnologia também, mas com outro tipo de material, que são os livros, né? Eles estão em interação e eu tenho essa vivência também. Eu lembro que era aí essa parte dos livros, né? Mas eu lembro muito de trabalhos em grupo. Então essas metodologias não são tão novas assim, né? Se a gente lembra lá da nossa época de escola, então essas metodologias ativas, elas não são algo que foi criado há pouco tempo. Não, já existem há muito tempo. O que houve foi a inserção dessas tecnologias digitais, né, professora? Concordo plenamente. Eu também me encaixo ali na imagem 1, já estudei boa parte da minha escolarização foi por meio de uso de livros didáticos, livros físicos. Já no meu final do ensino médico já começou a ficar mais presente nas escolas, né, o uso de tecnologia, da internet, afinal, isso foi uma crescente, né, durante os anos. Mas também estudei ali com livro didático, como bem a professora Cristiane falou, apesar de usarmos, né, esse material mais físico, as metodologias ativas, elas estiveram presentes, com certeza, mesmo a gente usando outros recursos que não foram os informatizados. Muito bem, para pensar, a gente traz aí, né, a tecnologia da informação e a digitalização mudaram definitivamente a forma como as pessoas trabalham, estudam e se comunicam. Diante disso, o processo de ensino-aprendizagem passou a contar também, obviamente, com novas práticas e novas formas de abordagem, né? Deixando para trás algumas práticas passivas e com pouca interação, que eram muito, né, estavam muito presentes na forma de ensinar. Então, a gente teve durante muito tempo a educação bancária, né, professora Cristiane, onde o aluno ele ficava sentadinho, não tinha tanta interação. E isso foi mudando com o decorrer do tempo, né? Claro que se intensificou mais com o uso de tecnologia, porque permitiu, inclusive, que a gente, como estamos aqui hoje, em diversos municípios, estamos tendo a oportunidade de estar tendo contato. E isso também veio com o uso de tecnologia. Mas, né, professora Cristiane, a gente também tem que pensar como romper essas práticas de ensino que tornam o estudante passivo no processo. A gente tem que pensar, né, professora Cristiane, que, né, as metodologias elas podem ser ativas, mas se a gente não coloca o estudante no centro do processo, no centro da aprendizagem, ele continua sendo passivo. A senhora concorda, professora Cristiane? Isso mesmo, gente. Na metodologia ativa, o aluno é o protagonista, né? Não é a tecnologia que é protagonista, não é o professor, no nosso caso, professor ministrante ou professor presencial, não são os materiais, nada disso é o centro desse processo de ensino-aprendizagem.
está no centro, como protagonista, o nosso estudante, né? Se nós não enxergarmos isso, esse é o ponto central da metodologia ativa, é colocar o aluno no centro do processo. Exatamente. E aí a gente vai trazer alguns caminhos, professores, que podem contribuir para que o aluno deixe de estar nesse processo passivo e passe a ser ativo no seu processo de aprendizagem. O primeiro deles é com diferentes métodos que se apoiam em um princípio. Utilizar o engajamento do aluno. Olha, essa palavra é extremamente importante. Engajamento do aluno a seu favor, colocando como protagonista do seu próprio ensino. Isso remete muito à pergunta que a gente fez. Se o nosso estudante de hoje, ele tende a aprender de uma maneira mais, né, utilizando tecnologia, de uma maneira mais informatizada, de uma maneira mais interativa, então eu tenho que pensar estratégias pedagógicas para ensinar que tragam esse estudante e a forma como ele aprende para esse centro, porque senão fica um pouco diferente, o aluno pode ficar disperso ou não se tornar interessado. E o segundo, professora Cristiane? O segundo tópico, nós temos lá compreender as características de aprendizagem dos estudantes. Vocês sabem, né, que nós aprendemos de formas diversas. E é preciso, não só o professor ministrante, mas também o professor presencial, né, buscar estratégias que possam contemplar todos esses diferentes tipos de aprendizagem. Tem alunos que nós sabemos que são mais visuais, né? Outros alunos aprendem mais pelo ouvir, outros alunos aprendem na prática, né? Então, nós precisamos diversificar essas estratégias para que o nosso aluno ele consiga se achar nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Quanto mais diversas estratégias nós utilizarmos, mais fácil vai ser atingir lá o objetivo com o nosso aluno. Muito bem, e aí pegando esse gancho, né, de compreender essas características, é papel também do professor, né, fazer suas anotações, verificar como é que a sua turma se desenvolve por meio das atividades, e aí ele consegue trazer o terceiro item que também é extremamente importante, que é a personalização do ensino e da aprendizagem. Os estudantes não aprendem da mesma maneira, como a professora Cristiane sinalizou, tem tempos diferentes, né, momentos diferentes de aprender, e aí o professor também precisa estar atento a esse processo, né? E personalizar esse ensino. E para isso, o quarto caminho é extremamente importante, né, professora Cristiane? Olha lá, são as estratégias pedagógicas que incluam o estudante e desenvolvam a autonomia, né? E isso daí é muito importante, tanto no planejamento das nossas aulas, como nas estratégias que o professor presencial, né, ele utiliza aí com o nosso aluno. Vocês veem que lá na nossa ficha de habilidades socioeducativas, né, nós temos características que às vezes nós achamos, eu vou do início do ano até o final do ano com o nosso aluno sem autonomia. É dessa forma? Não, gente. Né? Nós precisamos buscar estratégias para desenvolver essas habilidades socioemocionais também dos nossos alunos. Então, se o meu aluno não apresenta autonomia, o que eu posso fazer, né? Que estratégias eu posso utilizar para que ele desenvolva essa autonomia, tá? Eles estão em processo de desenvolvimento o tempo inteiro. Muito bem, isso mesmo. E aí essas estratégias, elas, né, podem ser coisas corriqueiras da rotina escolar. Dar uma tarefa para o aluno, hoje ele vai ser responsável por organizar o material da aula, enfim, aquele que vai ser responsável por chamar os colegas depois do intervalo. Essas estratégias, elas também desenvolvem autonomia e trazer o aluno também para discutir aquilo que vai ser trabalhado na sala de aula no momento das atividades. Se a atividade for em grupo, né, professora Cristiane? Sim. Quem vai ser o líder? Eles entram em consenso, fazem uma votação.
são pequenas atividades que fazem se desenvolver e trazem o aluno como autônomo e desenvolve o protagonismo também. E aí a gente traz o conceito de metodologias ativas, né? O que elas se propõem a fazer. As metodologias, elas se baseiam em atividades instrucionais capazes de engajar os estudantes, e aí é preciso conhecer a sua turma, conhecer o perfil de cada aluno, tanto o professor presencial, colaborando com o professor ministrante, que está aqui do outro lado, indicando como é que essa turma gosta de trabalhar, as atividades, né? Visando, de fato, se tornarem protagonistas no processo de construção do próprio conhecimento. Ou seja, são metodologias menos baseadas na transmissão de informações e mais no desenvolvimento de habilidades. Então, os professores recebem um pacote didático, onde tem um plano de aula. O professor ministrante, ele indica as habilidades que serão trabalhadas durante essa aula. E aí, é papel do professor presencial se apropriar dessa habilidade a ser trabalhada, e como a professora Cristiane sinalizou, não apenas focar no plano de aula, naquilo que o professor ministrante está indicando, mas também desenvolver as suas próprias estratégias para trabalhar a educação socioemocional e essas habilidades que são tão importantes, tá bom? E aí a gente traz também o conceito de metodologias ativas, e esse termo ele foi trazido por quem, professora Cristiane? Antes de eu falar aí desse livro tão importante, eu queria destacar também, dentro dessa definição de metodologias ativas, que nós não vimos ali, né, que tem que ter tecnologia, que tem que ter conectividade. Não, vocês viram isso dentro do conceito de metodologias ativas? Não temos, né? Então, a falta de, às vezes, eu não ter uma conectividade tão satisfatória, né? Ou eu não ter acesso a tantas tecnologias, isso não é desculpa, né? Que nós possamos usar para não usarmos as metodologias ativas, tá bom? A própria definição já fala isso aí pra gente. E esse livro que a professora Kaellen colocou, né? Muito importante, e vocês vão ver que não é tão recente, né? Vamos ver aí, olha. Esse termo, metodologias ativas, ele foi cunhado pelos professores Charles Bowell e James Elson em seu livro Active Learning, Creating Excitement in the Classroom. Eu achei muito interessante, né, gente, que a aprendizagem ativa, criando emoções na sala de aula. Como é importante nós trabalharmos com as emoções, né? E não ficarmos focados só naquela preocupação, né? Mas eu tenho que transmitir esse conhecimento, né? Esse objeto de conhecimento, tudo é importante. Mas é importante também nós encantarmos o nosso aluno, como o nosso título tema da nossa conversa já fala, né? O encantamento dos nossos alunos. Nós tocarmos na emoção, né, professora? Com toda certeza. Alunos engajados, alunos que são encantados com as aulas, eles com certeza desejam participar mais. Então, isso vai desde o planejamento, lá aqui com os nossos professores ministrantes, ao momento de execução desse planejamento com o professor presencial. Então, a gente percebe também professores presenciais no momento de interatividades que são engajados, que chamam a turma, que tem todo o jeitinho de combinar com os seus alunos como eles irão participar. Sem dúvida nenhuma, a interatividade ela se torna muito mais proveitosa. E isso é ter uma aula encantadora. Não é só aquilo que o professor ministrante está na exposição de conteúdo, mas é todo o contexto, como essa aula vai se dar no momento, no dia da aula em si. Isso começa antes de transmissão, né, professora Cristiane? E eu acho muito interessante que a mesma aula, ela pode chegar de diferentes maneiras, dependendo de quê? De como ela vai chegar, de o que ela vai encontrar ao chegar lá. Né? Se ela chegar lá, como a professora Kaellen falou, se ela chegar encontrando alunos encantados, principalmente o professor presencial encantado com aquela aula, porque ele já se apropriou dela, né? Então ele já está esperando aquelas tantas novidades que aquela aula vai trazer, isso passa para o aluno, né? E contagia o nosso aluno, que dá vontade dele assistir essa aula, né? Então, olha a importância que vocês têm aí nesse processo, né? Com certeza. E aí as metodologias, elas
obviamente, trabalham também com as teorias de aprendizagem, né? Então, a gente tem, dentro das teorias, elementos importantes a respeito do processo de conhecimento. Afinal, as metodologias ativas, elas devem ter uma intencionalidade pedagógica a fim de desenvolver habilidades. Então, a gente tem aí alguns, né, autores que são bem conhecidos no campo da educação, Piaget, Vygotsky, Vallon e Gardner, nos apresentam reflexões importantíssimas acerca de como se aprende. É extremamente importante entender como o aluno se apropria do conhecimento, porque aí a gente pensa estratégias pedagógicas focadas no desenvolvimento de habilidades, personalizando o ensino. Claro que dentro do ensino presencial a gente tem desafios, são muitas turmas, né? Diferentes municípios, cada município tem a sua cultura local, e isso talvez seja um pouco de desafio para quem planeja, nossos ministrantes, e também para quem vai realizar as atividades. Mas a gente tem que tentar conhecer e se apropriar ali do básico para fazer com que isso se torne personalizado. E o aluno desenvolvido de uma maneira autônoma, ele também vai encontrar o seu próprio caminho, que é o que a metodologia ativa, ela também pretende fazer, tornar os alunos protagonistas. Então, continuando, né, a gente tem aí esses autores trazendo reflexões importantes acerca de como se aprende, e recentemente a neurociência também tem nos mostrado elementos da aprendizagem que colaboram com as metodologias ativas, né? No momento que a gente estava fazendo as pesquisas, a gente verificou também que já tem pesquisas indicando como que alunos que têm contato com metodologias ativas em sala de aula se saem melhor, por exemplo, no Exame Nacional de Educação do Ensino Médio, o Enem. Então, a gente também tem isso, né? Tem uma intencionalidade, tem um desenvolvimento que precisa ser feito. E uma vez que os alunos não aprendem de maneira igual, a gente tem que proporcionar metodologias e estratégias diferentes. Não é mesmo, professora Cristiane? Isso mesmo. E outra coisa muito importante ainda em relação à aprendizagem, gente, é que essas diferentes correntes teóricas, né, elas têm uma ideia em comum. Esse é um outro destaque que nós damos em relação às metodologias ativas. Nós aprendemos quando a informação nos é apresentada de maneira significativa, quando o conhecimento é válido para nós. Então, se o aluno, né, consegue encontrar significado naquilo que ele está escutando, naquilo que ele está aprendendo, aquilo ali é assimilado de maneira bem mais fácil, né? Porque ele começa a fazer as conexões lá e começa a contextualizar, a entender aquele conteúdo dentro da realidade na qual ele vive, e isso daí é que gera a aprendizagem mesmo, tá bom? E aquilo que nos contam, dizem, transmitem, é importante e pode nos impactar. Então, essa parte, a nossa parte, por exemplo, da nossa aula, né, de exposição de conteúdos, ela tem a sua importância também, né? E o aluno, ele não precisa ficar passivo nesse momento, né? O aluno está só escutando o professor ministrante falar? Não. Ele está ativo ali na sua aprendizagem, fazendo as anotações em relação à aula, né? Tirando a dúvida com o professor presencial, que vai colocar lá no chat, e o professor que está lá no apoio ao chat responde. Então, ele gera também essa atividade, essa proatividade do nosso aluno, tá bom? Não, nesse momento de exposição de conteúdo, também nós temos como inserir as metodologias ativas, não é, professora? Isso mesmo. E aí, dando continuidade, tem a indicação, né? Todavia, o que afeta mesmo, o que nos modifica é aquilo que nos tira da zona de conforto e o que nos engaja na construção do sentido. Então, a gente entendeu que a exposição de conteúdo, a aprendizagem significativa, ela tem a sua importância, mas a gente precisa unir isso ao sentido dado pelo estudante. E aí, a gente tem as metodologias ativas atuando efetivamente nesse sentido. E aí, por isso,
Basic e Moran, 2018, sinalizam que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamentos e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Então, lá no momento de exposição de conteúdo, nosso aluno está aprendendo, ele está tendo contato com conceitos, né, sistematizados, mas ele também precisa, né, professora Cristiane, praticar, colocar a mão na massa para poder entender e ter sentido aquilo que ele está aprendendo. Isso é extremamente importante, tá bom? Continuando, a gente tem uma pergunta. Estamos falando muito de metodologias ativas, ainda a gente não citou nenhuma, né, professora Cristiane? Mas vamos já chegar lá. E aí a gente tem pensado sobre isso também dentro da sala de aula. As metodologias ativas, elas são importantes, elas desenvolvem protagonismo do aluno, trabalham com educação socioemocional, autonomia, mas como trazer essas metodologias ativas para a sala de aula, hein, professora Cristiane? Um desafio, né? Um desafio. Com tantas peculiaridades que nós temos, mas nós não vamos deixar vocês sem resposta, né? Nós vamos trazer aí dicas importantes para você inserir isso na sua sala de aula. Muito bem. Esse engajamento do indivíduo na construção de conhecimentos, especialmente por participação em atividades práticas, é o que define o guarda-chuva das chamadas metodologias ativas. Então, a gente tem bem claro a união da parte conceitual, de exposição de conteúdo, mas é importante proporcionar atividades práticas nesse processo para que o aluno também tenha, né, o papel ativo nessa construção. E aí, né, professora Cristiane, a gente tem uma indicação de por que a gente usa metodologias ativas no plural. Isso mesmo, olha. Usa-se o termo no plural por se tratar de um conjunto de estratégias metodológicas distintas, mas que todas têm algo em comum. Colocam o aprendiz no centro do processo em um papel ativo. Então, até agora nós vimos aí esse protagonismo do aluno, né? A aprendizagem significativa. Vimos também as atividades práticas. Então, olha aí, já demos dicas para vocês de como vocês inserirem isso na sala de aula. Mas nós temos também os tipos de metodologias ativas, né? E eu tenho certeza, professora Cristiane, que esses tipos de metodologias, a maioria já ouviu falar, talvez um ou outro, que o nome talvez seja diferente, mas que com certeza na prática já utilizaram, porque no planejamento de aulas dos professores ministrantes, eles já usam muito isso para proporcionar atividades diferenciadas para os nossos estudantes. Então a gente tem aí, a gente trouxe 12 tipos, mas tem muito mais. Se for pesquisar, a gente encontra outras metodologias ativas e a primeira delas aí é gamificação. Isso, design thinking, cultura maker, aprendizado por problemas, aprendizado por projetos, sala de aula invertida, seminário e discussões, pesquisa de campo, storytelling, aprendizagem entre pares e times, ensino híbrido e rotação por estações. Como a professora Kaelen falou, né, nós citamos alguns, né, mas existem outras estratégias. E aí, eu não sei vocês, mas nós ficamos assim curiosas e o que nós não dominamos, né? Ficamos com vontade de aprender mais sobre isso e façam o mesmo, né? Aí nós demos só, não nos aprofundamos nessas metodologias ativas, que hoje o objetivo mesmo é dar uma visão geral. Mas se aprofunde, faça leituras sobre isso, exatamente. Né? Pesquisem, professores, né? Ampliem o campo de conhecimento de vocês. E eu tenho certeza que dessa lista, né, professora Cristiane, a maioria já usou. Quem que nunca usou um jogo na sua sala de aula, né? Quem que não proporcionou uma atividade onde o aluno produz ali uma maquete, um cartaz? Isso aí é cultura maker, porque afinal de contas o aluno está e tendo contato com materiais mais físicos. Então, assim, não tem como não ter usado um dos tipos de metodologias ativas em sala de aula. E aí a gente traz uma curiosidade
né, que a gente quer saber se vocês já ouviram falar da pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que é este senhor, é um psiquiatra norte-americano, ele pesquisou durante anos e trouxe para a educação uma nova forma, uma maneira de se aprender, uma maneira alternativa e ativa por meio da pirâmide de aprendizagem. Na verdade, ele sintetizou como nós podemos aprender de uma maneira que fique indicada por porcentagem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai mostrar aí para vocês como ela está organizada. De acordo com seus estudos, o William Glasser chegou à conclusão de que se os estudantes fossem expostos a metodologias ativas, eles se desenvolveriam e aprenderiam de maneira melhor. E a partir disso, desenvolveu um gráfico em forma de pirâmide de conhecimento para mostrar como que essa metodologia se apresenta e que impacto ela traz na aprendizagem do aluno. E aí a gente tem a pirâmide para vocês darem uma olhada. Olha aí, professora Cristiane. Eu achei muito interessante, gente. Olha lá no topo da pirâmide, né? Nós temos a leitura, 10%, ouvindo o conteúdo, 20%, assistindo a uma videoaula, 30%, escutando e vendo ao mesmo tempo, 50%. E aí eu quero destacar que essas três últimas porcentagens aí estão realmente focadas nas estratégias utilizadas pelas metodologias ativas. Olha lá, discutindo sobre determinado tema, 70%. Né? Olha lá, já estamos chegando lá na base da pirâmide. Quando se pratica exercícios de fixação, 80%. E ao ensinar determinado conteúdo a alguém, 95%. Então, quando o nosso aluno, né, ele atua como se fosse um monitor, né, um ajudante seu lá, nós sempre temos na nossa sala algum aluno que acaba dominando mais rapidamente algum conteúdo, e assim como nós temos algum aluno que, por sua vez, pode ter um pouco mais de dificuldade, né, de entender o conteúdo. Quando você coloca esses dois alunos para trabalhar em pares, para aprender juntos, né, eles se ajudam. E olha lá, está na base da pirâmide. Quando eu ensino alguém, olha, 95% que eu vou aprender aquele conteúdo. Né? Então sai ganhando quem ensina e quem aprende. Né? O professor também, na hora que ele está ensinando, ele está aprendendo. Duas né, vezes. Com certeza. Interessantíssima essa pirâmide. Vale ressaltar que na metodologia ativa a gente não descarta nenhum tipo de estratégia, porque lembre-se que o aluno ele tem a sua forma de aprender e cabe aos professores acompanhar e verificar qual é que mais se aproxima de aproveitamento desse aluno. Então é importante fazer ali, ter o seus apontamentos em relação à turma. Talvez um aluno ele não consiga se sair muito bem explicando para outro, ele se saia melhor acompanhando, por exemplo, uma leitura onde ele vai fazendo os rascunhos dele. Então a gente não pode descartar. Sim. A pirâmide ela traz as porcentagens, mas vale ressaltar que todas elas são extremamente importantes e cabem para universos e alunos diferentes, tá bom? Mas falamos muito sobre metodologias ativas de uma maneira, de um contexto geral. E como será que no ensino mediado podemos trabalhar com essas metodologias ativas? Será, professora Cristiane, que nós, no ensino mediado, os professores ministrantes e os presenciais já não trabalham? E onde que isso aparece mais efetivamente nas nossas aulas? Eu tenho certeza que tanto professores ministrantes utilizam no seu planejamento estratégias de metodologia ativa, como os professores presenciais. Vamos ver? Vamos ver. Então, a gente tem aí estratégias de ensino que encantam e motivam os estudantes. Olha, nós falamos muito sobre encantamento durante as aulas, durante a nossa formação. E a gente trouxe 3 momentos onde a gente tem as metodologias mais efetivamente aparecendo durante as nossas aulas. O primeiro é o quadro de atividades, onde os nossos professores ministrantes trazem estratégias diferentes, como games. Quantos caça-palavras não aparecem por aí, né, professora Cristiane? A gente também tem gincanas, mostra cultural. Então, os professores ministrantes trazem atividades como
experimentos de baixo custo, onde os estudantes vão realizar experimentos ali com materiais que tem na escola e na sua comunidade, tornando também o ensino ali mais personalizado. Então, dentro do quadro de atividades, a gente já traz, os professores ministrantes já planejam estratégias diferentes, que com certeza engajam e encantam. Você não concorda, professora Cristiane? Com certeza. Nós temos quadros de atividades extremamente encantadores, né? E todos eles, gente, como a professora Kaellen falou, eles têm uma intencionalidade, tá bom? O professor, é por isso que é tão importante, né? Você se apropriar do qual é o objetivo desse quadro de atividades, né? Nós temos o próximo tópico, que é a dinâmica local interativa, que também motiva os estudantes, que encanta os estudantes na medida que nós damos possibilidades dele colocar lá em prática aquilo que ele aprendeu, não é? Por isso que é tão importante, nós reforçamos tanto que é importante você deixar que o seu aluno, né, pratique essas atividades, não dá resposta, deixa ele criar estratégias de resolução de problemas. Isso também faz parte das metodologias ativas, tá bom? Isso não se encaixa só na dinâmica, mas nas atividades complementares. Então, nós temos inúmeras possibilidades do nosso aluno colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, não é? Exatamente. E aí, só colaborando sobre a dinâmica local interativa, lembre-se que lá na nossa pirâmide mostrada ainda há pouco, a gente tem exercícios de fixação com 80% ali de índice do aluno de aproveitamento daquilo que ele está aprendendo na metodologia ativa. Então, a dinâmica local, ela tem esse cunho, né? Sim. Exercício para o aluno praticar aquilo que foi trabalhado durante a exposição de conteúdo. Então, professores, olha a metodologia ativa aparecendo aí, né? E o último, porém não menos importante, é o Projetei. Esse a gente tem mais para o universo dos alunos do ensino médio e do itinerário formativo. Então, a gente tem um momento onde os estudantes realizam, né, a última etapa do projeto realizado no decorrer das aulas durante a unidade de estudo. E aí é um projeto onde eles usam muito conhecimento local, sistematização de conteúdo, de pesquisas. Eles vão sair do universo de sala de aula para realizar esses projetos. Então, a gente também tem metodologia ativa aplicada nesse momento da aula. E, claro, professor presencial, a gente não poderia deixar também de trazer como você pode contribuir para que essas metodologias ativas elas aconteçam de fato na sala de aula, não é mesmo, professora Cristiane? Sim, e o primeiro tópico que nós temos já é algo que nós reforçamos muito, né? É muito importante que você faça a leitura das orientações didáticas do plano de aula. Exatamente. Lá nas orientações didáticas, gente, o professor ministrante, ele leva um tempo, né? Dedica tempo e energia para trocar ideia com você, professor presencial, e direcionar o que ele precisa, né? Que você prepare aí com o nosso aluno, o que você precisa, o que é necessário que você reforce com o nosso aluno. Então, é muito importante que você se aproprie dessas orientações didáticas. Exatamente. Preparação dos materiais para a realização das atividades. Não tem como termos uma interatividade produtiva, com material apresentado de uma maneira adequada, se você, professor presencial, não fazer a leitura das orientações, como a professora Cristiane sinalizou, e organizar esse material. Ler não é suficiente. Precisa, com antecedência, preparar o material e deixar toda a sala de aula organizada para a realização das atividades. Isso mesmo. E também nós colocamos como estratégia promover momentos de debates com os estudantes, né? Algumas vezes até as nossas aulas mesmo, os professores ministrantes, eles já dão um direcionamento para que vocês tenham esse espaço de debate com o nosso aluno, né? E mesmo que não venha isso dentro do plano de aula, né? Você tem um tempinho antes, você tem um tempinho depois, então você promova esse tipo de atividade com o nosso aluno, né? Onde ele vai ter oportunidade de se colocar, né? Colocar suas ideias e onde ele vai também ouvir,
ok? Exatamente. E o último é estabelecer relação de diálogo com os professores e ministrantes. Vocês não estão sozinhos. O professor ministrante, ele vai trabalhar com a parte intelectual da produção desse planejamento. Então, se alguma atividade não ficar clara para você como realizá-la, uma vez que vocês recebem o pacote didático com 5 dias úteis de antecedência, já dá uma leitura, se tiver dúvida já conversa com o professor, eles estão sempre à disposição para ajudá-los. O que importa, de fato, é que a gente tenha um momento de interatividade com realização das atividades de maneira efetiva, porque a gente deseja que o nosso aluno desenvolva as habilidades pensadas para a aula e também o seu protagonismo. Isso é de extrema importância, né? A BNCC prevê isso, a formação integral do nosso aluno. Então, a gente não pode deixar ele à margem de qualquer estratégia didática que personalize seu ensino. Certo, professora Cristiane? Isso mesmo. E nós queremos que vocês se aprofundem nesse conhecimento. Vamos aí buscar esse conhecimento e ser ativos também, ser protagonistas no nosso aprendizado, porque nós também estamos o tempo todo em aprendizagem, não é? Isso mesmo. E aí a gente encerra esse momento com a exposição desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? E aí a gente deixa o recado de aprofundem mais o conhecimento, façam mais pesquisas, isso que é extremamente importante, professor pesquisador.